sua atuação, sua importância. Vamos tirar nossas dúvidas, nos aprofundar um pouco mais, porque em muitos momentos falar sobre o Espírito Santo acaba sendo menção apenas, né? E alguns até criticam e dizem que a igreja presbiteriana não fala de Espírito Santo, a igreja presbiteriana não tem o Espírito Santo, porque não é isso, não é aquilo. E nós vamos estudar para ver de fato então quão importante é entender o Espírito Santo. Mas inicialmente quero então refletir exatamente sobre isso. Quão importante é o Espírito Santo para nós, para a vida no reino, né? E a partir disso eu vou aqui lançar 3 perguntas para nós começarmos, darmos esse pontapé nessas discussões, nessas conversas que vamos ter, para a gente poder então entender o quanto nós entendemos, o que nós sabemos, e a partir disso, a cada aula nós vamos então construir a doutrina sobre o Espírito Santo, baseada então no que as Escrituras nos ensinam. Irmãos, então, se formos pensar na própria atuação do Espírito Santo, se o Espírito Santo parar de agir, por um instante que seja, o que deixa de existir? No seu pensamento, há uma construção, né? De algum momento, você ouviu algo sobre o Espírito Santo. Como é que você entende essa direção? Se ele parar de agir na sua mente, o que é que vem a resposta? O que acontece? O que é que para de existir? O que para de acontecer? Fica sem direção. Isso. O Espírito Santo que convence do pecado, né? Se ele parar de agir, não tem essa ação, não tem... Qual foi a palavra que você usou, Gilberto? A direção. O que mais? Sem? Paz interior. De base, derrolei de novo. Paz interior. O que mais? Deixaria de existir a fé nos nossos corações, né? Então vejam, são coisas extremamente importantes, já que nós estamos pontuando aqui, né? Direção, fé, transformação, né? A própria conversão, o convencimento aí do pecado. O que mais? Discernimento, né? O Espírito está direcionando. Processo de santificação não existe mais, né? Vejam como isso vai estruturando quem nós somos, né? Mas percebam que os pontos que nós levantamos aqui, eles estão apontando para nossa vida espiritual. Conversão, direção, fé, santificação. Realmente são pontos, né, daquilo que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. Alguém pode ler para nós Salmo 104, 29 e 30, por favor? Vejam que tem algumas coisas desse texto que são importantes da gente entender. É o Senhor quem concede a vida, mas é o Senhor que, se retiver o fôlego, já não tem mais vida. Claro que nós sabemos que isso está no controle de Deus, né? Mas agora nós estamos tentando afunilar isso para entender a ação do próprio Espírito Santo. O que é que nós temos que lembrar? O Espírito Santo é aquele que sustenta todas as coisas que existem. A fé, sim, a conversão, a perseverança dos santos, né? A nossa santificação, tudo isso faz de fato parte da obra do Espírito Santo em nós. Mas se por um instante, um minuto que seja, o Espírito Santo deixasse de existir, não tinha vida mais. É Ele quem dá a vida, é Ele quem sustenta a vida. Ou seja, tudo que você conhece hoje que tem vida, acaba. Vira um caos completo.
O Espírito Santo é o responsável por manter a estrutura, sustentar todas as coisas. Por que se eu soltar isso daqui, isso aqui vai para o chão? Por quê? Tem uma lei natural aqui, né? Gravidade. Quem é que sustenta a gravidade? Se ele deixar de existir, as leis naturais, tudo que a gente conhece, somem. Por que onde nós estamos agora está tão firme do jeito que está? Por que a gente não está aqui flutuando? Por que as nossas células não estão se espalhando? Existe algo que está sustentando tudo isso. É o Espírito de Deus. Se ele não existisse para preservar a criação, todas as coisas são desfeitas. A vida não existe, o caos passa a reinar, e tudo que é estruturado, tudo que está sendo preservado, não existe mais, né? Então se você falasse assim, parou de existir por um instante seguinte é nada. Deus está sustentando tudo, está preservando todas as coisas, né? Desde o nosso respirar, quando nós acordamos, a batida do seu coração nesse instante, as leis naturais, a estrutura de tudo que existe. Por que isso se firma dessa forma? Por que isso está de pé desse jeito? É o Espírito Santo que está então agindo em tudo que existe, tudo que é criado, para preservar, para que se mantenha. Então, para nós começarmos, tá? A gente está começando uma discussão sobre o Espírito Santo e a gente começa a ver até onde nós lembramos ou até onde nós já sabemos sobre a atuação do Espírito. Quem é o Espírito Santo? Quanto ele é importante para nós? E muitas vezes, até na hora que nós vamos ensinar e falar sobre isso, o nosso foco é exatamente a espiritualidade. Porque ela é realmente importante para nós. É o Espírito que vai convencer, é o Espírito que vai transformar, mas tem muito mais do que isso, né? Quão importante o Espírito de Deus? O Espírito atua apenas na criação ou também na salvação? A Amanda já deu um spoiler para nós aí, pela resposta dela. E aí? Na salvação também? Criação também? Está criando ainda ou não? Está na criação. Nos convence dos nossos pecados, mas não só no convencimento, né? Tem um processo aí, né? O Espírito Santo está criando as coisas ainda? Como é que você enxerga isso? Quem é que cria todas as coisas que nascem? Quem é que dá vida? Quem é que forma? Ele é aquele que está atuando em todas as coisas que existem, né? Então ele atua em ambas as partes mesmo, né? Tanto como foi citado, né, pelo Rogério, pairava por sobre as águas, né, menção ao texto de Gênesis, que nós já vamos observar, né, com um pouquinho mais de detalhe, mas também aquele que regenera o pecador, aquele que está então atuando nas nossas vidas. Então, o Espírito Santo é aquele que trouxe ordem ao caos, ao que existia no início, né? Aquele momento não tem nada e de repente passou a existir, era caos. Como ele também faz isso no caos do nosso coração, né? Diante das trevas, da escravidão, é ele que vai trazer ordem também, é ele que também traz paz, é ele que também direciona para nós podermos então servir ao Senhor dentro da grande história da redenção, a qual Deus então nos conduz, né? É uma grande história que o Senhor então nos colocou ali, né? Aquele tempo pequeno dentro de toda a eternidade para nós vivermos com o nosso Senhor. Quão importante é o Espírito de Deus? É a terceira pergunta para a gente começar então a esta linha, né? Qual a diferença que você entende que existe quando eu falo que Deus criou e que Deus sustenta?
Você fala assim, mas pastor, você acabou de responder? Me ajuda aí. Qual a diferença? O que é criar? Criou. Não existia, agora existe. Passou a existir. O que é sustentar? Manter. Manter o criado. Preservar aquilo que já existe. Não é? Verdade. Tudo tem que ter alguém que preserve, senão seria um caos, né? Eu afirmar que Deus criou e abandonou, é eu entender que tudo que está acontecendo é pela decisão dos seres humanos, do que o animal vai fazer, e aí não tem nenhuma direção. Imaginem só se não tivesse. Se já é um caos, né? Tem problemas na forma como é preservado. Isso é maldade do ser humano que está destruindo todas as coisas, né? Imagine se não tivesse o caos que seria, né? Principalmente pelo impulso do nosso coração. Então, criar é trazer à existência aquilo que não existia, né? É isso mesmo, né? Eu estou reafirmando aquilo que a frase já está dizendo. Não existe, então passou a existir. Criou, né? Ou seja, ele tem esse poder para fazer existir. O Espírito Santo é aquele que executa, aquele que faz, tá? E sustentar é manter, é cuidar, é preservar. Então isso existe, isso é necessário, né? Hebreus capítulo 1, versículo 3. Alguém pode ler para nós, por favor? Isso, ou seja, Cristo sustenta todas as coisas, a palavra, mas a execução, o poder ali, é o próprio Espírito Santo que está, então, atuando, né? Salmo 104:30, como nós já fizemos a leitura, ele só reforça essa ideia, né? O Espírito mantém o ciclo, é Ele quem dá vida, é Ele quem sustenta, é o próprio Deus quem tira o fôlego de vida, né? Então, o que é importante ressaltar no que o presbítero Rafael já falou para nós aqui, né? A nossa fé, ela não está pontuada só em algo no passado. Ele criou, ele fez. Não, é algo contínuo, está acontecendo em você agora. O Espírito Santo está trabalhando em você nesse instante. Ele está preservando a sua saúde, ele está preservando a sua fé, ele está moldando a sua mente, ele está agindo. Mas o mais interessante, então, é que não vai parar por aqui. Muitas pessoas que entendem, então o Espírito Santo, ele tem essa função de santificar. Então, a partir do momento em que Cristo voltar, o Espírito Santo não será mais necessário. Vejam que isso é conceito, né? Nós precisamos entender quem é o Espírito Santo, até onde ele vai conosco, né? E qual é a função dele na existência aí de toda a trindade, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então são coisas, irmãos, são perguntas para nós provocarmos o nosso conhecimento, para a gente começar essa discussão, para começar a cavocar na minha mente, né? O que é que eu sei sobre o Espírito Santo e o que eu acho que é o mais importante, o que está distorcido sobre isso. Porque mesmo dentro da igreja presbiteriana, como eu falei, que às vezes não é muito, a gente não se delonga muito sobre, e a gente distorce. Você fala assim, mas eu ouvi uma igreja pentecostal falar sobre a ação do Espírito Santo dessa ou dessa forma. Eu ouvi uma neopentecostal falar sobre isso, porque lá na minha igreja não fala, então eu ouvi na outra e eu absorvi esse conteúdo. Então essas aulas que nós vamos ter, né, a partir de hoje, elas vão te ajudar a corrigir a linha doutrinária do que você sabe, o que você crê sobre o Espírito Santo,
para que você de fato sirva ao Senhor e honre e o adore, da forma como a palavra está então nos ensinando, tá? E não fique criando na mente teorias baseadas na vontade dos homens, que é o que muitas igrejas fazem aí, aplicando isso à obra do Espírito Santo, dizendo até que é necessário para dizer que a igreja está viva, dizer que a pessoa está em pecado, dizer que a pessoa está endemoniada, e aí por diante, né? Que são atreladas essas coisas à obra do Espírito Santo. A pessoa caiu na hora que estavam lá cantando. O Espírito Santo, né? Tocou e a pessoa estava em pecado e caiu. Não, a pessoa ali naquela hora chorou, na hora do culto. Ela não conseguia parar de chorar. Então necessariamente é o Espírito Santo está quebrantando o coração dela. Então nós temos que tomar cuidado com essas afirmações e saber de fato o que o Espírito Santo faz, quem Ele é, para a gente poder dizer, não, o Espírito Santo está falando no meu coração, posso até usar a expressão tocando ao meu coração pela palavra, né? Ele está me transformando, a igreja está viva, a igreja é alegre, a igreja é avivada, né? Vamos usar a expressão. O que é que define uma igreja avivada? Se você for pela linha pentecostal, neopentecostal, vocês tinham que estar falando aleluia, batendo palma e assim por diante. A manifestação que geralmente é atrelada à presença do Espírito, não é? Biblicamente, quanto isso está correto, quanto isso está errado. É aí que nós vamos caminhar, tá? Para a gente então corrigir e nos ajudar. E a quem ainda não construiu essa ideia, vamos começar a construir a partir das Escrituras. Então, o texto base de hoje é o próprio Gênesis 1:2, que vai falar sobre a ação do Espírito lá na criação, porque esse é o nosso foco. Quem encontrar, pode ler para nós, por favor? Tudo bem. O Espírito de Deus pairava. O que é pairava? Quando você ouve essa palavra, o que é que você lembra, ou que você já viu, ou alguém já usou essa expressão, você já viu pairando no céu? O quê? O quê? O que você já viu pairando? O que você já viu pairando no céu? O quê? Avião, passarinho, né? A gente tem que construir uma ideia, porque a gente vai trazer do que aquilo que a gente conhece da nossa interpretação. Primeiro português. Então você começa a fazer esse link aí, né? Pairava. E quando você vai para um dicionário comum, você entende então essa palavra dizer manter-se suspenso no ar, flutuar, planar ou voar vagarosamente sem mover muito as asas. Imediatamente você vem a ideia, né? Não sei se você já viu aqueles pássaros, não sei que tipo de pássaro é aquele, mas eu pus uma imagem só para eu lembrar, porque foi o que veio à minha mente. Passarinho, né? Pairava ali. O que é interessante quando eu começo a pensar nessa minha concepção do que eu já vi, do que eu já ouvi as pessoas explicarem com esta palavra. O passarinho está ali, passando em cima. Mas se eu for para essa maneira de interpretação, é isso que eu estou querendo chegar lá. Estava ali em cima. Só estava. Né? Como se fosse assim, está sobrevoando, né? Está fazendo uma análise ali. Hoje em dia um drone, né? Está ali só observando, gravando imagens, né? Sem qualquer tipo de atuação. Dá a impressão que fica nessa interpretação. O Espírito Santo pairava. Está planando ali, né? Eu imagino o passarinho. Mas na verdade não é isso. O texto, quando ele usa a palavra pairava, ele está falando de uma ação intencional. O Espírito Santo está ali, sim, sobre toda a criação, e está ali preparando tudo, moldando tudo, formando todas as coisas. É uma ação intencional do Espírito Santo, porque Ele é aquele então que vai executar a ordem para criar, que foi dada, né? É aquele que executa. Então quando você ler esse texto, você precisa se lembrar disso. Ele não está só observando, ele está agindo. Ele está fazendo. Ele não é alguém que foi chamado para supervisionar a obra da construção.
Vamos chamar o Espírito Santo ali para dar uma olhada enquanto a gente vai ali tomar um café. Não, faz parte da obra. Ele é o executor da obra, tá? Então ele está ali fazendo aquilo que é sua função, aquilo que é a parte dele dentro então da Trindade. E a partir disso então nós puxamos de novo essa palavra, Trindade. O que é Trindade? Quem consegue me ajudar? Quem já fez classe de catecúmenos? Quem já esteve aqui conosco nessa discussão? O que é Trindade? O que é que você lembra? Pode falar. 3 pessoas. Um bom começo, isso mesmo, Ana. O que mais? O que é Trindade? Três pessoas. Vamos continuar a linha de raciocínio da Ana que está correta. Que pessoas? Oi? Começar pelo Espírito Santo, né? Pai, Filho e Espírito Santo, não é? Por que eu chamo de pessoa? É uma pessoa? Por que a gente fala pessoa? Me ajuda aí. Eu só estou fazendo pergunta que eu já sei que eu já respondi na classe de catecúmenos, tá? Já lembro que veio à memória, essa pergunta eu sempre faço. Essas coisas a gente sempre comenta. Por que é pessoa? Se não é ninguém físico ali, né? Você está olhando na criação lá, né? O próprio Filho, gerado eternamente, não estava encarnado ali, né? E por que eu falo que é pessoa? Porque tem uma função, né? No sentido de pessoalidade, né? Tem características, né? Tem a sua função, apesar de que não são diferentes em poder, não são diferentes em essência, né? E aí é o que é mais importante então de nós compreendermos, porque estamos aí focando no Espírito, né? Nós temos aí então Pai, Filho e Espírito Santo, né? E temos que lembrar que o Pai, na ordem da criação, é aquele que fala. Dentro da ordem da criação, onde está o Filho? Que não encarnou ainda, né? Diante da história, da narrativa toda. Jesus não encarnou em forma humana. Onde é que está o Filho ali? O que é que João capítulo 1 diz? O Verbo. Só o Verbo. Só vou trocar a palavra, porque ele é a palavra. Ele é o Logos. É o que diz em João capítulo 1. Tá? Por quê? Aí eu vou usar a ação, que daí dá intenção, né, de ir, de fazer, que daí não é do Filho. É de quem? Do Espírito. Pairava por sobre as águas, não é só um observador. Ele é quem executa. O Pai fala a palavra, o Filho é o Verbo, e o Espírito Santo é aquele então quem vai executar tudo isso. Por que é importante eu começar a construir esta ideia de que o Espírito Santo estava na criação e de que o Espírito Santo tem toda essa atuação e todo esse poder? Porque existem muitas pessoas que, por um conceito distorcido, afirmam até que o Espírito Santo não é Deus. E ele é Deus. Também, né? As distorções sobre a Trindade, elas estão aí, infelizmente, espalhadas, e as pessoas absorvem, às vezes, esses conceitos sem perceber. Até mesmo pessoas que são presbiterianos têm dúvidas. Falam assim, não, o Espírito Santo é só uma ação, só uma energia, né? Daí, ele só pairava, é só algo que estava por ali. Não, ele não é uma criatura, como eu e você. Não é que Gênesis 1... ele passou a existir para pairar, para ser o mestre de obras ali. Não, é muito mais do que isso. E esse conceito muda a maneira como nós então, não só entendemos, mas nos relacionamos com Deus. Porque Ele é Deus. Hebreus 9,14. Alguém pode ler para nós, por favor? O Espírito, o quê? Qual que é a característica? Eterno.
Muito importante a gente olhar isso, porque eu sei, né, como as Escrituras nos ensinam, que quem é eterno, nosso Deus, existe desde sempre e vai existir para sempre. O texto está afirmando então que o Espírito Santo é eterno. Ele não é uma criatura, ele não passou a ser criado ali. Quando a gente usa a expressão que ele é uma pessoa, eu preciso tomar muito cuidado para não atrelar isso ao fato de que uma pessoa como nós é algo criado, é um ser criado. Então nós não estamos aí desde a eternidade, né? Fomos criados. Mas o Espírito Santo é diferente, ele é Deus. Aí você chega naquela discussão de Atos, né? Quando Ananias e Safira estão diante de Pedro e o texto diz que o Espírito Santo revelou ao apóstolo o pecado de Ananias e Safira por eles serem roubados, né? E no outro versículo diz que foi o Espírito Santo quem fez, ou seja, é Deus, né? Mais um texto só que vai reforçar essa ideia. Se o Espírito Santo é Deus, o que é que eu preciso lembrar? Ele é digno de adoração, é Deus. Às vezes a gente deixa ele de canto, né? Fala assim, não, eu vou orar ao Pai, em nome do Filho. O Espírito pairava, só estava lá, só estava na criação, não está mais aqui. O Espírito é Deus. A Trindade está envolvida na obra da redenção, no plano da redenção e em toda a criação. Essa história da redenção que eu mencionei, de tudo aquilo que está acontecendo e para onde nós caminhamos, o Espírito Santo é aquele que está atuando constantemente para que isso aconteça. Está executando, preservando, sustentando, dando vida, tirando o fôlego de vida, mantendo a natureza, o sol, a nuvem, tudo. A estrutura, a preservação, então parte do Espírito Santo, aquele que existe desde sempre. Então, por conta disso, ele é merecedor dos nossos louvores, né? É o nosso Deus. E aí nós então vamos construindo essa ideia para lembrar que ele é aquele que age, aquele que está fazendo. Gênesis 2:7, quem pode ler para nós, por favor? Soprou o fôlego de vida. Interessante a gente ver a maneira como a narrativa traz da criação de todas as coisas e da criação do ser humano. Qual outro elemento da criação você encontra na narrativa que diz que o Senhor soprou o fôlego de vida sobre eles? Só o homem fez, criou. Isso aí traz para nós algo muito interessante sobre a atuação do Senhor para com o ser humano, a importância, né? Ou seja, um certo destaque que a humanidade está recebendo dentro da criação. Gênesis 1:27 já fala para nós que somos imagem e semelhança de Deus. O cachorro não é. Mencionei porque é parte da criação. A árvore que está ali na praça não é. É perfeita na criação, assim, estrutura, magnífico, né? Vai estudar as células, vai estudar os elementos da árvore, é perfeito, né? A criação revela a existência de um Deus. Mas só o ser humano foi criado com o próprio Deus chegando perto dele e soprando fôlego de vida. Vocês conseguem perceber que aqui há uma intenção de proximidade, de estar junto, de relacionamento, de destaque, que o texto começa a trazer para nós, quando ele diz então que você e eu fomos criados, não simplesmente para vamos ser mais uma parte da criação. Não, o Espírito Santo te concedeu vida para você estar com Ele, para estar com o Senhor, para desfrutar, né, de vida, né, de espiritualidade. Jó 33:4, alguém pode ler para nós, por favor? A vida, sopro, vida. Interessante de ver isso, porque nós não somos como os outros. Isso traz sobre nós responsabilidade.
do quão preciosa é a sua vida, em primeiro lugar, e quão preciosa é a condição que Deus dá a você que não dá aos animais, de se relacionar com o Criador, de forma consciente, você adorá-lo, você falar com o Criador. O cachorro não faz isso. Ele não tem essa intimidade com o Criador como você tem. Feito então espiritual, você e eu, todos nós, né? Então nós temos uma responsabilidade, né? Responsabilidade a partir de alguém que nos fez e nos fez de uma forma tão única, tão preciosa. O Espírito Santo então atua em nós, dando a nós então este privilégio de receber a vida, de podermos viver com reverência e temor diante do nosso Senhor. Percebem como o nosso conceito muda? Muitas pessoas estão desistindo da vida. Muitas pessoas acham que não tem importância o que fazem. Alguns têm dificuldade de lutar contra o pecado porque acham que a vida é deles, eles fazem o que quer. Não. Somos seres criados por um Deus que soprou o fôlego de vida em nós e que nos deu a condição de sermos seres espirituais, de vivermos com o Criador, de nos relacionarmos, ouvirmos a sua voz, né, Ele direcionando, Ele nos corrigindo, vivermos com Ele a cada instante. Isso é privilégio. Então a sua vida não é sua. Você não tem o direito de fazer dela o que você bem entende. Você ouve isso na sociedade hoje, né? Meu corpo, minhas regras, né? Construção aí de um pensamento, né, cultural. Não é seu corpo, como foi você que criou. Você não determina as regras. Isso é do Senhor. Nós temos que preservar. Vejam como vai trazendo senso de responsabilidade, não é? Quais as áreas da nossa vida que nós temos então que ser responsáveis? A gente pode abrir um leque aqui para comentar sobre cada uma delas. Nós somos responsáveis, porque isso é de Deus, e nós temos que honrar ao Senhor então, com tudo aquilo que Ele fez, com aquilo então que nós somos, né? Com o que Ele está nos dando, né? Quem é que está preservando a batida do seu coração? É Deus, sua vida, né? Quem é que está fazendo passar sangue nas suas veias agora? Quem é que está mantendo estruturadas as suas células para que elas não se desfaçam e não caiam? Está tudo ali juntinho. É o Espírito de Deus. Isso gera um senso de responsabilidade, de que isso tudo só está desse jeito graças ao Espírito Santo, ao próprio Deus. Nós devemos a nossa vida a Ele. Alguém quer comentar alguma questão sobre isso? Gostaria? Volta comigo para o Salmo 104. Alguém pode ler novamente o versículo 30? Vou entrar numa pergunta que nós nos adiantamos aqui, não tem problema, tá? É importante ela estar junto nessa discussão. O texto fala isso para nós. Tudo já foi criado, ou o Espírito continua criando, né? E aí nós entendemos que o Senhor está fazendo, Ele está então trabalhando, né? Ou seja, você precisa ainda do poder do Espírito Santo para acordar, para andar, para fazer tudo que você faz. Porque se não é o Espírito Santo para fazer germinar uma semente, para um óvulo fecundado desenvolver, para que uma criança nasça, para que alguém cresça, para que alguém atinja a fase adulta, para alguém seja sustentado até a velhice, até a idade que aprouver ao Senhor, nada disso acontece. É Deus quem está fazendo. Isso é importante porque, aí o fato que o presbítero Rafael já levantou para nós, que é importante ressaltar. Deus não está longe da criação. Tudo que ainda está acontecendo com você, todos os dias, até com quem não crê, é obra do Espírito Santo.
Às vezes a gente atrela a obra do Espírito Santo só ao convertido ou à conversão, né? E o não crente, como é que ele acorda todos os dias? A estrutura da família do não crente, como é que ela se sustenta? Como é que ele consegue manter isso, né? Como é que ele respira? Isso é obra do Espírito Santo. Então Deus não criou e falou assim: agora eu vou cuidar só da minha igreja. Criação, Ele fez tudo perfeito. E o Senhor, dentro da história da redenção, está conduzindo tudo para que, através da pregação da palavra, aqueles que não creem, mas são eleitos, eles se entreguem ao Senhor e tudo então seja restaurado. Para nós desfrutarmos da criação na perfeição do que ela é, que agora não está por causa do pecado, mas o Senhor a fez perfeita e vai voltar a ser. E é por isso que a gente tira aquele conceito que muitas vezes a gente fala para criança. Outro dia eu estava comentando com alguém sobre isso, que o Vinícius já falou. Ah, papai, como é que a gente vai fazer para viver nas nuvens? Né? A ideia da criança, quando você usa a palavra céu, né? Ela olha para onde? Ela olha para cima. Ela vê a nuvem, ela vê o azul, ela pensa: vou morar ali em cima, né? E nós temos que lembrar, o Espírito Santo está trabalhando para que os pecadores se convertam, está trabalhando para que os crentes temam e sejam santos, e está trabalhando para sustentar tudo para que a obra da redenção seja executada de forma plena e tudo seja restaurado. Você não vai viver nas nuvens. Se você construiu, a gente sempre lembra disso, se você construiu imagem de céu por causa daquela novela antiga, né, Entregando a Idade, A Viagem, que estava todo mundo só num jardim verde, que sempre a atriz estava do lado de uma árvore, e você estava vestido de branco, né, sem fazer nada, né? Sem fazer nada, eles não faziam nada. Acho que eles ficavam fazendo piquenique ali só, era um jardim só. Essa ideia não é bíblica, é espírita, é teologia espírita, né? A Bíblia diz o quê? Você vai viver para o Senhor, para sempre. Como é que você vive hoje? Você vai viver, só que de forma perfeita, sem pecado algum. Você vai trabalhar, veja a construção da narrativa, da história. Quando é que o trabalho foi feito? Ele é condenação por causa do pecado ou ele foi feito antes? Quando Deus mandou o homem cuidar de tudo, gerenciar tudo. Você vai trabalhar, mas essa sensação que veio na sua mente, fala assim: poxa vida, ontem eu achei que ia acabar, eu ia descansar, que não ia trabalhar mais. Isso é pecado, tá? Esse desgosto por fazer, esse cansaço por viver, né? Você não vai ter mais, fique tranquilo. O Espírito Santo está trabalhando em tudo para que a obra da redenção, a história toda seja completa. E você fale assim: que alegria acordar segunda-feira para trabalhar. Estou usando só a nossa concepção de tempo aqui, tá? Que alegria fazer esse esforço. Que alegria, porque tudo você vai continuar fazendo para Deus, mas sem esse peso que você traz no coração por causa do pecado, que é a queda quem traz. Pecado, o trabalho é bênção para nossas vidas. Então você vai continuar vivendo, tá? É vida. A estrutura, né? A gente não sabe detalhes ao certo, mas olhe para Gênesis, jardim, e olhe para Apocalipse. O que é Nova Jerusalém? É um jardim? Uma cidade. Uma estrutura, né? Às vezes as pessoas falam assim: não, tudo que existe é ruim porque foi o homem que criou, né? O homem estragou todas as coisas. Quem é que está construindo a história da redenção e permitindo que haja avanço de tecnologia, haja avanço de construção civil, haja avanço de todas as coisas? Quem é o Senhor da nossa história? É Deus. Ele está construindo tudo para chegar lá. E quem é que está executando tudo isso? Quem é que está preservando para que tudo isso aconteça? O Espírito Santo. Deus não se afastou da criação, Ele continua então cuidando de tudo. Nós vamos entrar numa outra questão que é importante de nós lembrarmos, né? Sobre um conceito de que aquilo que não pode ser explicado pela ciência, não é palpável, não existe, tá? Assim como não vai existir então sobrenatural, realidade espiritual. Para muitas pessoas é só o que está vendo, é só o que é possível de tocar. E esta realidade
que transcende, né, até o nosso entendimento, o que está acontecendo há um espiritual, há uma luta. Tem gente que não acredita nisso. É só isso e acabou, né? A partir disso, então, nós vamos entender, né, como entendemos a ação de Deus como doador da vida e como isso nos ajuda a combater esse tipo de pensamento naturalista, de que o espiritual não existe. Como é que você combateria alguém, vamos usar outra palavra, como é que você conversaria com alguém que vem falar para você assim: não, vida espiritual não existe, ação sobrenatural de Deus não existe, só existe o que eu sei, que eu posso pegar, só o que a ciência pode provar. Como é que o seu entendimento hoje sobre um Deus que dá a vida te ajuda a pensar sobre isso? Como é que você responderia para mim? Falar para você assim: não existe vida espiritual. Como é que você começaria um diálogo com essa pessoa? Não se preocupe, essa reflexão não é simples, tá? A resposta não é simples. A gente está queimando o neurônio aqui. Mas o que você pensaria? Que vertente você iria? Tchau, vou embora, não quero conversar. Acabou a conversa por aqui. É um diálogo, né? Às vezes, através disso, você vai evangelizar alguém, né? Às vezes a pessoa vai se converter a Cristo, porque você começa a explicar para ela a verdade absoluta das Escrituras, né? O que é material em você que você consegue ver? Me ajuda só a citar. Pontua para mim. Em você, sua estrutura. Corpo. Você tem cabelo, né? Pele, osso, né? Estrutura, tá? O que essa pessoa entende nessa linha de raciocínio? Só existe isso. Você precisa mostrar a essa pessoa que o seu entendimento vai além disso. Eu não sou só carne e osso. Existe algo mais. Alguém me criou e criou com uma intenção. Você vai falar assim: ah, mas ninguém acredita nisso. Mas você acredita. Você tem um conceito. A sua cosmovisão bíblica, seu entendimento sobre a história da redenção, seu entendimento sobre quem é o Espírito Santo e por que ele doou a vida a você de forma diferente do cachorro, isso define a sua maneira de viver. Isso define a sua maneira de se relacionar. Isso define a sua maneira de servir neste mundo. Porque você é obra da criação. Você é como é que é a expressão? Da parte principal dos olhos. Fugiu a palavra. A parte principal da criação, né? Você tem uma palavra, não é íris, né? Esqueci agora. Você é a parte principal. É importante. Soprou na humanidade a vida, né? Se aproximou, fez a imagem e semelhança, né? Então, você não vai ao ponto de explicar, necessariamente convencer a pessoa, mas você precisa pontuar a sua visão sobre isso. Você precisa ter uma visão, ter um conceito, e você precisa se defender, você precisa colocar a sua ideia, o que é que você crê. Eu não sou apenas isso que você está vendo, eu sou muito mais, né? E a partir disso eu entendo que eu tenho responsabilidade. Eu não estou aqui para fazer o que eu quero, então, da minha vida. Quando nós falamos sobre o texto de Nicodemos no início, já era para a gente começar a pensar um pouco sobre essa ação do Espírito Santo, porque ele não traz sobre nós apenas criação, né? Mas ele dá uma nova vida, né? Nova criação. A partir então de Cristo Jesus, isso agora vem de fato para nós, né? É um novo ser. Que nova criação é essa? A nova criação sendo direcionada constantemente pelo Espírito Santo para fazer então a vontade do Pai. Como eu mencionei logo no início, né? Você não é alguém que está ali só cuidando para você não falar palavrão. Você não está se preocupando apenas com aquele vício específico. Não, você tem um conceito muito mais amplo sobre isso.
Você é nova criatura em Cristo Jesus. Todo o seu ser agora está debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Se você crê no que Ele fez na cruz, Ele fez com um propósito de pagar o preço e te levar à restauração. Não só da sua intenção de falar palavrão, não só do seu vício, que são frutos da natureza pecaminosa, né? Mas de tudo, todo o seu ser. Então esse conceito a gente vai construindo, como eu falei, não é algo que todo mundo já fala em todos os momentos e a gente já sabe todas as respostas. Não, a gente precisa discutir mais, a gente precisa falar mais, a gente precisa tirar dúvidas para a gente poder então se aprofundar cada vez mais na verdade bíblica sobre quem é Deus, quem é o Espírito Santo, para que de fato, do mesmo jeito quando alguém pergunta para você o que é que tem depois da morte, você saiba responder quem é o Espírito Santo. Qual é a importância do Espírito Santo para nós? O que é que Ele fez? O que é que Ele faz ainda? Né? Onde Ele estará? Vai estar com a gente para sempre? Ele é Deus eterno. Eu adoro o Espírito Santo ou isso é pecado? Se Ele é Deus, eu tenho que adorar. Ele é Deus, parte da Trindade, uma pessoa da Trindade, né? E a gente então precisa ir construindo isso, tá? Há também, além do doador da vida, né? Ele é aquele que está mantendo a vida. Quando nós olhamos a narrativa de Gênesis, a partir então da queda, você começa a observar como é que isso se desenrola, né? O quanto que é prazeroso para a humanidade pecar, o quanto se torna prazeroso se afastar do Senhor, o quanto é prazeroso destruir todas as coisas. Porque só há destruição, né? Você começa a ver a destruição da família, quando há ali junção de mais de uma mulher na concepção da estrutura familiar. Você começa a ver na postura, sexualidade, Sodoma e Gomorra, como que isso vai sendo desconstruído. Tudo aquilo que Deus fez perfeito, o ser humano tem prazer então em destruir. E a partir disso você chega então em Gênesis capítulo 6, que é a narrativa do dilúvio, da história de Noé, e ali há o crescimento dessa iniquidade, há o desenvolvimento disso, né? Alguém pode ler para nós Gênesis 6:3, por favor? Tudo bem, então vamos às partes aqui. Perdão, falhando a voz, adolescência. É assim. O que o texto está dizendo para nós? O Espírito não agirá, porque o homem é carnal. Você deixou de ser carnal? Vamos tentar construir a concepção aqui. Se a gente for na ideia de que carnal é pecador, que comete pecados, lendo esse texto eu posso concluir então que o Espírito Santo não está agindo mais. Certo? O texto diz assim: o Espírito Santo não agirá mais no homem, pois este é carnal. Mas a expressão agirá, ela está dizendo sobre contender, como se disputar. Porque o que o texto está nos mostrando é toda essa narrativa que eu resumi de forma bem rápida, de que a partir de Gênesis 3, com a queda, a destruição só cresce, ela só se torna mais visível. A intenção do coração do homem, a inclinação para o mal, para o pecado, ela só fica escancarada, né? Casamento, sexualidade, opressão e aí por diante, né? Então, a partir disso, nós temos que entender que o Espírito Santo é Deus, Ele não deixou de agir. Há uma história de redenção. Gênesis 3,15, a palavra do Senhor diz que o Filho do Homem pisará sobre a cabeça da serpente. O que nós chamamos aqui de proto-evangelho, já está apontando para Cristo. Ou seja, plano de redenção, a história de redenção, ela já está vindo, já está acontecendo. Quem é que está executando? O Espírito Santo, exortando, chamando a atenção dos seres humanos irresponsáveis contra aquilo que Deus criou e concedeu a eles. Isso é contender, isso é a disputa, isso é o agirá. O Espírito Santo estava agindo, estava contendendo, estava exortando a humanidade
por conta dos seus erros, da sua postura de rejeitar o Criador, de rejeitar a verdade da existência desse Deus maravilhoso que fez tudo para nós vivermos com Ele, né? O que é que o texto diz então, quando ele explica que o Espírito não vai agir mais, ele não vai contender mais naquele instante, porque juízo será breve para eles. Qual é o juízo que vem em seguida? Dilúvio. Pode falar, Paulo. Quanto mais a destruição do pecado avança na vida do ser humano, mais nós percebemos aí essa fragilidade e essa limitação, né? Ou seja, o Senhor não vai deixar de manter, de cuidar, né? De preservar, é a melhor palavra, né? Mas existe juízo da ação de Deus, porque o Espírito Santo é aquele que está conduzindo a humanidade a entender a história da redenção, entender quem é o Deus Criador e se render a Ele. E o Senhor está trabalhando para revelar essa verdade através do Espírito, convencer, mesmo que rejeitem. O Senhor convence quem é Deus, e de forma consciente o ímpio rejeita essa verdade. Ou seja, Ele está trabalhando na vida de todos para que todos entendam quem é o justo juiz, quem é aquele que é santo, 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 como as Escrituras repetem para nós, e que é digno do nosso louvor e digno da nossa adoração. A partir desse começo de diálogo, né, é um trimestre todo. Eu convido você a voltar para você não perder nenhuma aula, para você não perder as explicações, para você também aproveitar essa oportunidade para tirar as suas dúvidas. Se você não quiser falar aqui em público diante de algum motivo, mande no meu WhatsApp a sua pergunta, que eu divulgo aqui, a gente divulga sem que ninguém saiba que foi você que perguntou. A gente divulga para explicar, porque essa é a nossa intenção na escola dominical, tá? A gente ter esse diálogo para a gente poder então conversar junto e se aprofundar mais nas Escrituras. Então, só para finalizar, a partir disso, né, viva com gratidão. O Senhor é aquele quem te fez, né? Ele não fez você para te deixar, vamos deixar o ser humano ali, deixa que viva do jeito que quiser. Não, você percebe na descrição bíblica o amor do Senhor, né, a proximidade do Senhor que nos fez espirituais. Então, tem uma responsabilidade, mas Deus te fez. Um Deus de amor está te regenerando, está te transformando, né? Te concedeu vida. Não viva a sua espiritualidade de qualquer jeito. Não viva a sua vida no dia a dia de qualquer jeito. Não viva a sua vida no trabalho de qualquer jeito. Viva com gratidão. O Senhor é quem te fez. O Senhor é quem está te sustentando, está te preservando para que você então chegue ao dia de Cristo, o dia da restauração plena, né? Cuide da criação. A ordem não foi tirada, está lá atrás, né? Gerenciem, cuidem. Vamos continuar olhando para a criação, fazendo o máximo para preservar ela, né? Porque ao momento que nós não a fazemos, nós pecamos, desobedecemos a Deus, né? Dependa do Espírito. Lembre que você estar aqui hoje vivo, e aí a partir disso a sua espiritualidade também, né? Tudo isso depende da ação do Espírito Santo. Não só você se levantar daqui a pouco da cadeira para ir embora, só não você poder comer e seu organismo digerir isso. Olha que maravilha isso, né? É o Espírito Santo, é o seu organismo, sua estrutura. Quem preserva isso é o Espírito de Deus. Mas a sua espiritualidade, quem te deu fé, te deu vida, quem está te alimentando espiritualmente, quem está fortalecendo você no meio das suas lutas. Dependa do Espírito Santo para tudo. Tudo que você é, tudo que você faz, né? E aguarde ansiosamente, como diz a carta a Tito, né, capítulo 2, nós estamos aqui sendo moldados pela graça, com o Espírito que nos provoca
nos move a olhar a destruição que está acontecendo na sociedade, inversão de valores, problemas que nós passamos, mas Ele nos faz, o Espírito Santo nos faz olhar para a eternidade e aguardar ansiosamente pela restauração que vamos receber de forma plena em Cristo Jesus. Nosso versículo será este, Salmo 104, 30. Daqui a pouco a gente lê.